Questão 102, gente. Ó, a questão 102, ela fala sobre as cutias. As cutias, elas são roedores pequenos que a gente encontra na Mata Atlântica, nas zonas tropicais, né? Então, olha só, as cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem nas árvores, mas em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Então ela está fazendo aquela reserva de alimento para ela comer em um momento em que as árvores não vão estar dando frutos, por exemplo. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Vale a gente relembrar também o exemplo da gralha azul que a gente tem aqui no estado de Santa Catarina, né? A gralha azul, ela sai enterrando os pinhões e ela tem esse objetivo de guardar esse pinhão que ela enterrou para comer mais tarde. Só que muitas vezes esse pinhão ele acaba brotando, né? Então ela é bem importante para esse processo reprodutivo do pinhão ser concluído. A mesma coisa acontece com essas sementes que são enterradas pelas cutias, né? Elas são enterradas, muitas vezes as cutias não voltam atrás dessas sementes e essas sementes acabam brotando com isso. Qual que é o nome dessa relação ecológica, né, de uma cutia roubar a semente que a outra enterrou? Vamos dar uma analisada nessas alternativas, ó. Ali na letra A, ele está falando em sinfilia. Gente, olha só, a sinfilia, ela acontece quando uma espécie vai manter a outra espécie em cativeiro. É o que a gente vê acontecendo entre formigas e pulgões, por exemplo. Muitas vezes as formigas levam para os seus formigueiros pulgões e colocam esses pulgões perto de alguma raiz de planta que está ali naquele formigueiro mesmo. E os pulgões eles vão se alimentar de seiva, só que eles não vão comer, né, não vão utilizar toda a seiva que eles acabam sugando das plantas. Muito dessa seiva acaba sendo eliminada, tá? E aí as formigas se aproveitam dessa seiva que eles eliminam para poder se alimentar. Então isso é uma relação de sinfilia, tá? Então não é essa a nossa alternativa correta. Letra B, predatismo. Predatismo acontece quando um organismo se alimenta do outro. Então, quando a gente tem as cutias comendo as sementes, né, comendo os frutos, a gente vai ter o quê? Uma relação de predatismo. E o parasitismo? Parasitismo é quando você tem um organismo que usa outro como fonte de nutrientes, né? Vive dentro desse outro organismo. Ou então, por exemplo, a gente pode ter também parasitas externos, que é o caso dos carrapatos, o caso das pulgas, que vão se alimentar do sangue de um outro ser vivo, de um mamífero, mas não vão estar no interior do corpo desse mamífero. E aí aqueles que estão no interior, a gente pode citar os vermes, né, as verminoses, teníase, esquistossomose, entre outras. Então também não é a alternativa C que responde essa nossa questão. Letra D, competição. É uma competição o que está acontecendo entre as cutias, né? Elas estão competindo pela mesma semente, né? Então, se uma enterra de novo, rouba a semente que a outra já enterrou, é um processo de competição entre elas. Então, essa é a alternativa que responde corretamente essa questão. Mas, ó, vamos falar um pouquinho da letra E também, que é o comensalismo, né? Então, o comensalismo, ele é uma relação ecológica em que um dos organismos que está participando, ele é beneficiado, o outro não. E o exemplo clássico da biologia, que a gente sempre vê nos livros, é o da rêmora com o tubarão. A rêmora, ela se fixa no tubarão, mas ela não causa nenhum dano e nem favorece o tubarão com a presença dela ali. Mas ela sim vai ser favorecida por isso, né? Principalmente quando o tubarão se alimenta, ele pode acabar deixando pequenos pedaços de carne do peixe que ele ingeriu escapar. E aí a rêmora consegue se alimentar desses pedacinhos que acabam sobrando. Então, lembrando, a resposta correta da questão 102 é a letra D, competição.